Bom, faz um tempo que a gente não faz isso, vou fazer os recebidos do mês, tá bom? Os recebidos de hoje tem muita coisa interessante, envolvendo política, envolvendo livro de sociologia, tem o Olavo também no meio. Gostaria de mostrar para vocês aqui os livros que eu recebi. Começando por esse aqui, né, que é o mais fácil de você dizer, é um clássico do Tocqueville. Né? O Tocqueville ele foi para a América para fazer um apanhado sociológico lá, né, da civilização americana. E chegou, então, ele sendo um francês lá, sem saber de nada, e acabou sendo escrito em, 2019, em século XIX, até hoje sendo usado como parâmetro para entender a sociologia americana. Né? Então esse é um livro de um calhamaço gigantesco, para quem se interessa aí, né, para entender melhor a formação da América, que, querendo ou não, ela acaba respaldando aí na nossa cultura brasileira e todo o Ocidente, né? Então, vamos lá para outro livro aqui, desse aqui, do Sharp, né? Se não me engano, o Bernardo Kister já falou desse livro aqui. Ele enfatiza que o Olavo já falou bastante desse livro, que é uma maneira de como você pode lutar sem usar meios diretos, né? Digamos assim, meios físicos. Então, assim, num local onde o pessoal está usando a tirania, como o que a gente está vivendo agora, né? O tal da pandemia, você pode simplesmente pegar, né, e usar alguns meios para poder, enfim, não fazer uma luta que exija armamento tal. O autor não é pacifista nem nada, mas é de uma imensa importância esses instrumentos que ele nos apresenta. Né? O livro, né, ele pega duas partes, né? Da parte que você pode usar a violência sem usar violência, né? E como você pode se autolibertar desses tipos de tirania, dessas amarras que põem em nós mesmos, né? Tipo, usando máscara, enfim, né? Todos esses meios assim que eles usam e impõem pra gente, né? Agora, esse vídeo é um vídeo perigoso, viu? Porque tem bastante coisa aqui desses livros, né, que eu ainda vou apresentar para vocês, que é bem possível que esse vídeo aqui caia, visto que alguns livros que tem aqui, né, falam sobre essa questão da picada, né? Que não pode falar o nome, né? Começa com V e acaba com A, né? Não pode falar essa palavra e, se eu não me engano, espero que possa ter falado a palavra pandemia, né? Ao menos. Mas, prosseguindo aqui, os livros recebidos tem esse aqui, Sereis como Deuses, o STF e a Subversão da Justiça. Tá? É uma organização de vários homens que estudaram os meios jurídicos e, com o conhecimento deles, né, eles procuram ir mostrando pra gente aqui que, na realidade, os ministros que estão lá no STF estão basicamente contra a democracia, ao mesmo tempo que enfatizam a democracia. Vou só ler esse trechinho para vocês entenderem do que se trata. Você certamente já ouviu falar em ativismo judicial, mas você sabe realmente do que se trata e dos efeitos gravíssimos que pode ter esse fenômeno? Juízes não têm como função criar leis nem políticas públicas, muito menos administrar a economia, a saúde, a educação e a segurança pública. Fazer leis, que é o poder legislativo, e administrar, que é o poder executivo, são funções de autoridades eleitas pelo povo. O povo escolhe os vereadores, deputados, senadores, prefeitos, governadores e presidentes. Se não ficar satisfeito com os resultados, o povo se destitui na eleição seguinte. Os juízes, então, não são eleitos, e são vitalícios. Quando eles usurpam as funções das autoridades eleitas, então... Não. Quando usurpam as autoridades eleitas, estão, na verdade, fraudando a democracia representativa e o voto popular. É disso que se trata esse livro, que é bem interessante, viu? Já estou já namorando ele para começar a ler. Agora, esse é o livro que eu estava avisando para vocês que talvez o vídeo caia, né? A verdade sobre a pandemia, quem é o culpado e por quê, tá? Eu comecei a ler um pouquinho esse livro, né? E é bem interessante, né, que ela é a dona, inclusive, é a autora daquele outro livro que está aqui também, né? Que a capa é bem parecida, né? Os Donos do Mundo. Esse livro aqui, inclusive, ele foi escondido, né?
sumido por algum tempo nas livrarias, né? Ele foi best-seller e a autora falou logo aqui no prefácio, no prólogo, que o livro simplesmente sumiu nas livrarias, né? Uma coincidência absurda, ela está falando, né, de famílias, de clubes, de fundações que são mega bilionárias e injetam ali dinheiro em agendas globalistas, em agendas progressistas, em aborto, né, clínicas de aborto, em ideologia de gênero, a hipersexualização de crianças, tudo eles vão injetando dinheiro, né, e sob um pretexto sempre muito bonito, né, sobre a igualdade, sempre falando de liberdade, essas coisas, né. Então a autora, né, para muitos esse livro é datado com quando a gente começa a falar de famílias mega bilionárias e quem domina o mundo, a pessoa já vem com um alerta de teoria da conspiração. Mas o fato é que as coisas estão acontecendo, né? As pessoas que tudo alegam que é teoria da conspiração acabam acreditando numa teoria da coincidência, porque as coisas estão acontecendo. Tem galera injetando dinheiro aí, bilionários injetando dinheiro para essas agendas progressistas, seja lá o porquê, né? Eles querem isso. Há teses demonstrando que eles querem isso para poder imbecilizar uma população inteira e assim eles podem te dominar, fazer você comprar o que bem quiser e etc. Né? Você estando hipersexualizado, você está vulnerável. Você como homem sem sua testosterona em dia, você fica vulnerável com as mazelas do mundo. Né? Então a proposta é a mesma desse livro aqui, na verdade sobre a pandemia. É mostrar que algumas coisas ali, né, estão um pouco exageradas de propósito, né? A autora desse livro já começa dizendo que ela não nega a possibilidade do vírus. É óbvio que ele é real, ele mata, etc. Só que é assim, uma mãozinha por trás de algumas pessoas que estão se aproveitando desse medo, esse medo que inclusive é proposital. Uma das maneiras de qual ela disse que nesse livro, que o meio mais fácil de ter poder sobre uma outra pessoa é através da instrumentalização do medo. Isso é bem comum, né? Como a gente vê que de uma noite para outra as pessoas começaram naturalmente a aceitar, a trocar a sua individualidade por um apreço coletivo. Por exemplo, a questão de você ficar trancado em casa, você ter medo do outro, você aceita isso naturalmente, não querer ficar mais com a sua família, ficar com medo da sua família, de uma noite para outra. Isso é facilmente feito desde que você desde que impõe o medo em você, que é o que fizeram, né? Ela demonstra aqui com alguns dados, né? Com um acerto da mídia, da TV, dos jornais, etc., das notícias. Os últimos 2 livros do nosso falecido professor Olavo, né, ele faleceu recentemente, no momento que eu faço esse vídeo, foi no mês passado, foi em janeiro, e ele escreveu esse livro dos 10 volumes, esse é o volume 4, A Inversão Revolucionária em Ação. Esse aqui é um compilado de artigos da época que ele era jornalista, em que ele titulou Cartas de um Terráqueo ao Planeta Brasil. Você vê que ele estava no Brasil, mas ele não se sentia mais no Brasil, que basicamente era ele, né, falando sozinho, né? Várias e várias vezes. Ele é o único que alegava a existência do Foro de São Paulo, enquanto outros diziam que era teoria da conspiração, sendo que hoje a gente vê as atas explícitas aí no Foro de São Paulo, a gente vê um monte de coisas se concretizando, o que o Olavo já profetizava no ano 2000, dos anos 90. Então, o Olavo, nessa época de jornal, ele tem uma faceta de escrever no modo jornalista. Não é como... Assim, vocês têm que entender que o Olavo tem vários tipos de facetas, né? Faceta jornalística, faceta no Facebook, que todo mundo conhece esse, que ele fica xingando, falando palavrão, e acha que essa é a filosofia do velho, né? Tem a faceta do filósofo, que se você pegar os livros de filosofia dele, você vai ver o quão, né, ele não está brincando de serviço. Tem a faceta também do COF, né, de como ele fala no COF. Se você pegar uma aula para assistir do COF, você não vê um palavrão ele falando, vocês ficam se doendo aí pelo palavrão, né? Então ele é um homem que sabe com quem está falando. Em todo momento, quando ele vai iniciar qualquer vídeo, qualquer escrita, ele sabe com o público que vai falar e por isso usa um determinado linguajar, entendeu?
A mesma coisa nesse último livro aqui, dos recebidos desse vídeo, que é O Leão e os Ossos, O que Restou do Imbecil. Esse aqui é pelo que eu entendi, é uma tríade, né? Esse é o último volume, ao que me parece, da coleção O Imbecil, né? Me parece, não sei se estou errado, que começa com o Imbecil Coletivo e aí vai por diante, né? Ou estou errado, porque o volume 1 se chama O Imbecil Juvenil, né? O Imbecil Juvenil é um artigo do Olavo, né, que estava dentro dos artigos de jornais que ele postava na época em que era jornalista, né? E aqui tem esses artigos que são inéditos, né? Não estão, ao que me parece, nessa coleção. Vocês podem me corrigir se eu estiver errado, tá bom? Agora é o seguinte, se vocês querem saber como é que eu compro isso aqui, a minha sugestão é que vá no @seboeditor, que é um perfil do Instagram, que vocês podem ver com um ótimo preço lá, tá bom? Os livros vêm um pouquinho com defeito, etc, mas nada demais, que você não atrapalha a leitura. Esses livros aqui são todos da Sedete, né? São todos daquelas livrarias que você já conhece, né? Livraria Bernardo Kish, Livraria Seminário de Filosofia, e etc, né? Então, vocês podem ter acesso a esses livros com o link aqui abaixo que eu vou deixar, juntamente, se vocês quiserem dar uma olhadinha, que às vezes tem novidade no sebo do editor, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço a todos.